Uma boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria novamente estar nesta casa, nesse princípio de ano, onde somos sempre muito bem recebidos, tanto pela parte espiritual quanto pela parte dos dirigentes físicos, amigos nossos de coração. Nós, ao prestarmos atenção nessa mensagem, ela vem a calhar para nos dizer sobre esse assentamento que deveremos ter sobre as nossas próprias diretrizes, das quais nós, muitas das vezes, passamos esquecidos. Então, que possamos nós, sempre nesses momentos, lembrar uma mensagem como esta, a qual deveremos fluir em nós o benefício da harmonia, o benefício do bem-estar, que é isso que importa. Então, meus irmãos, hoje nós vamos falar aqui do livrinho rico de Emmanuel, ditado ao nosso querido Chico Vinha de Luz. Nós tiramos lá sobre filhos, que é muito importante, principalmente neste instante ao qual nós nos encontramos, um instante que chama-nos bastante atenção, dado o que anda acontecendo no nosso planeta na atualidade. Então, isso foi, Emmanuel baseou-se lá em Paulo, quando escreveu aos Efésios, e diz o seguinte: vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. O que Paulo fala para os Efésios. Seu direito é campo de elevação, aberto a todos os espíritos. O dever é zona de serviço peculiar a todos os seres da criação. Não somente os pais humanos estão cercados de obrigações, mas igualmente os filhos, que necessitam vigiar a si mesmos com singular atenção. Quase sempre a mocidade sofre de estranhável esquecimento, estima criar rumos caprichosos, desdenhando sagradas experiências de quem a precedeu no desdobramento das realizações terrestres, para voltar mais tarde em desânimo ao ponto de partida, quando o sofrimento ou a madureza dos anos lhes restauram a compreensão. Os filhos estão marcados por divinos deveres, junto daqueles aos quais foram confiados pelo Supremo Senhor, aos quais foram confiados pelo Supremo Senhor, nascendo ou não. É indispensável prestar obediência aos progenitores, dentro do Espírito do Cristo, porque semelhante atitude é justa. Se muitas vezes os pais furtam a claridade do progresso espiritual, escolhendo o estacionamento em zonas inferiores, nem mesmo nas circunstâncias dessa ordem seria razoável relegá-los ao próprio infortúnio. Claro está que os filhos não devem descer ao sorvedouro da insensatez ou do crime por atender-lhes os venenosos caprichos, mas encontrarão sempre o recurso adequado para retribuírem aos benfeitores os inestimáveis dons que lhes devem. Não nos esqueçamos de que o filho descuidado, ocioso ou perverso, é o pai inconsciente de amanhã, e o homem inferior que não fluirá a felicidade doméstica. Então, Emmanuel, como sempre, como essas riquezas que nos traz,
mostra para nós aqui, nós podemos pegar assim um tempo, pegar passado e futuro, que é o tempo de nossos pais e o nosso, aos quais nós, filhos, temos sim, como diz Emmanuel aqui, nós pais, aliás, temos obrigação neste campo ao qual nós atuamos, de receber esses espíritos e deles formar aí um novo homem, quando aqui estiver. Mas essas situações, muitas das vezes, encontram dificuldades, dado que nós temos já aqui no plano, e dado o que o Espírito traz consigo, que cada qual traz a sua bagagem de entendimento, a sua bagagem de problemas, para cá. E não diferente é os pais, que muitas das vezes recebem uma criatura desta, no sentido de também se ressarcir, também receber pela beneficência divina a forma de se melhorar através deste espírito que vem, que muitas das vezes pode ser um espírito que, ao reencarnar, seja muito dócil, seja muito amigo, cresça trazendo muitas alegrias ao lar, mas também pode ser um espírito que traga muitos dissabores a esses pais e ao mesmo tempo assim, como ele diz, quase sempre quando esses espíritos, depois de um determinado tempo, sob a tutela do papai, da mamãe, ele começa aí na puberdade a se sobressair, porque é um espírito milenar, é um espírito que vem já de uma grande caminhada, a qual nós muitas das vezes nem imaginemos. E como é comum nós ouvirmos, dizer assim, meu Deus, eu estou desconhecendo ele. Nós falamos dessa forma, é justamente porque nós desconhecemos mesmo. Porque até então esse espírito estava sob a nossa guarda um determinado tempo, mas logo ele toma conta daquele corpo ao qual foi incorporado no momento que ele reencarnou aqui no plano terreno. E daí começa muitas das vezes as dissensões, tanto do lado dos pais, aonde que os pais nesse momento têm que ter uma observação muito mais profunda sobre essa criatura, entender o que ela busca e tentar orientá-la. Veja bem aí que é tentar orientar, não tentar fazer que ele seja o que o pai quer, o que a mãe quer, porque aí nós estamos fazendo o quê? É como pegar um pássaro, trazer para colocar numa gaiola e nós cortar as asinhas dele, para que ele não possa voar. Ou seja, nós criamos, então, um grande problema, tanto para nós, quanto para aquele que está necessitado de entendimento, de conhecimento. Por isso que muito importante é não perder, no caso, o momento em que aquele ser ainda é infante, uma criança infantil. Porque neste momento ele está apto a absorver todo o ensinamento, todo o conhecimento que nós possamos passar a ele. Com amor, com carinho, com dedicação e com atenção.
mas atenção mesmo. A gente hoje vê, não criticando ninguém, mas é muito comum a gente ver pais deixando com que seus filhos fiquem sendo criados por outros, por aquele. E depois nós, muitas das vezes, reclamamos. O filho, quando chega nessa idade, a qual ele começa a tomar consciência de si, o espírito começa a se mostrar o que realmente é, o que acontece? Acontece o que ele diz aqui. Ele tenta andar por outros rumos. Esquece aquilo que aprendeu com os pais. Principalmente quando este amor é muito frágil. Daí esquece a si mesmo. E o que vem acontecer lá na frente? No momento em que ele vai, aos poucos, amadurecendo, ele entra em dificuldades. Começa a se entristecer, muitas vezes se deprime, e não sabe porquê. Em outros momentos precisa procurar ajuda médica, ajuda espiritual, para que seja novamente voltado a receber novamente aqueles ensinamentos que foram dados a ele. Porque é muito comum nós vermos hoje as coisas assim muito largadas, principalmente nesta época a qual nós estamos passando, que é uma época muito aguda. Nós precisamos aproveitar esse instante, este momento riquíssimo, ao qual nós somos os felizes de estar vivendo aqui nesse instante. Mas nós fazemos o quê? Nós temos que ser o exemplo para esses filhos. Não adianta a gente falar. Então, o que acontece conosco quando nós estamos praticamente sendo observados quase que 24 horas? Nós reclamamos de ter que ficar preso, de ter que usar máscara, de ter que fazer isso, fazer aquilo. Em outros momentos, nós reclamamos da segunda-feira, porque tem que voltar a trabalhar. Olha o que acontece, nós somos o espelho. Nós estamos sendo observados a todo instante. Então, isso aí vai criando dificuldades para aquele ser que necessita de um braço forte, firme, amoroso, mas firme, na direção do seu crescimento, para que se torne aqui um homem de bem e um espírito feliz. Não nos esquecendo de que esses pais, a princípio, quando estas crianças, por exemplo, levá-los sempre consigo na igreja, na sinagoga, no centro espírita, mas levar. A gente costuma ouvir muito falar assim: quando ele crescer, ele escolhe. Isso aí é errado. Não, ele não tem que escolher. Quem escolhe por eles até um determinado tempo somos nós. Ah, mas eu não tem não gostar. E também não tem que barganhar. Vamos levar e pronto. Você precisa ter uma direção espiritual. Não importa qual a denominação que a gente siga aqui no plano terreno, não importa, mas ele precisa desse aprendizado, porque é isso que vai embasá-lo no seu crescimento e no seu bem-estar lá na frente. Mas nós, muitas das vezes, preferimos deixar de lado, porque sabemos
que educação não é fácil. Dá trabalho. Nós precisamos parar muitas das vezes de estar mexendo lá no nosso celular ou numa leitura que a gente esteja fazendo, que seja, para poder atender os anseios daquele que está ali. E isso é necessário. Nos foi confiado pelo Pai Celestial justamente como uma bênção. Como quem diz assim, toma e aproveita para o teu próprio crescimento, aproveita, dirige bem esse espírito, para que ele possa se encontrar em outro momento, dentro de uma outra situação, quebrando aí as sementeiras de dificuldades que foram criadas lá atrás e que nós precisamos escolher nesse momento. Então, Emmanuel, nesse sentido, ele pegou muito bem o fio da coisa, quando ele fala assim: os filhos estão marcados por divinos deveres. Agora vem a parte dos filhos, junto daqueles aos quais foram confiados, ou seja, os pais. Eu tenho deveres para com eles, mas eles também têm deveres para comigo. Primeiro de tudo, respeito. Não importando, como diz aqui Emmanuel, que eles sejam, ele ou a mãe, os pais, que sejam viciados, que sejam drogados, não importa. Que sejam pessoas que não deram importância aos filhos, que não deram a educação que era necessária. Mesmo assim, o que ele diz aqui? Mesmo assim, os filhos não devem, de forma alguma, relegarem esses pais a um segundo plano, porque são pais. Eles foram a porta a qual se abriu para que esses espíritos pudessem vir fazer aqui a sua nova caminhada e o seu desenvolvimento novamente. Por que ele fala tanto dessa forma sobre esses deveres? Porque esses filhos têm também, no momento em que eles crescem, eles têm que ampará-lo, esses pais. Naquele momento em que esses pais estão mais fragilizados, uma saúde mais deficiente, daí é o momento de fazer essa troca. Que muitos dizem assim: é um pagamento. Não, é uma troca. Que talvez nunca vai ser igual a dedicação que um pai e uma mãe dão a um filho. Que o filho vá fazer isso. Não, que não tenha, tem vários. Vários exemplos muito lindos. Vários exemplos luminosos que a gente consegue ver. Como é bacana um filho, uma filha, dar toda a atenção aos seus pais. A gente consegue ver aí que foram filhos que receberam essa atenção também, quando necessitados. E ele diz justamente dessa forma, porque, caso contrário, nenhum e nem outro passam pelo crivo do entendimento e desse crescimento. Chegam a um determinado ponto e estacionam. Estacionam porque não fizeram o seu dever. Não criaram, no caso, este olhar mais amoroso para que passasse isso, tanto para o filho, que mais tarde ele não vai saber também passar aos seus. Então, isso é gradativo. E nós precisamos sim. Como nós precisamos aprender? O quanto nós aprendemos com esses filhos que vêm, que a princípio a gente ensina a andar, a caminhar.
Mas chega um determinado momento que ele se ilumina e ele começa a nos ensinar. Quanto aprendizado a gente tem. Então, essa troca sempre vem fazer, sempre nos faz bem, sempre nos traz alegria. Quantos e quantos pais, como a gente vê, como ele fala aqui no final, quantos e quantos pais passam a se tornar pessoas sombrias, lá no final da sua existência, que seria o momento de florescer totalmente. Mas o que a gente vê na atualidade são pessoas que vivenciaram, que trabalharam, que criaram, que foram realmente criativos com várias coisas e hoje vivem muito atribulados com as suas dificuldades, muito tristes, justamente porque não conseguiram, talvez, alcançar aquele ponto ao qual iria abrir para que cada qual fizesse esta parte. Um faz uma parte da estrada e o outro outra. Seria, como a gente fala aqui, passado e futuro. Então, quando ele diz aqui, no final, assim, não nos esqueçamos de que o filho descuidado, ocioso ou perverso é o pai inconsciente de amanhã e o homem inferior que não fruirá, ou seja, que não vai conseguir manter lá na frente uma família, não vai conseguir manter um ensinamento e vai, dentro dessa inconsciência, criar mais dificuldades para si e para aqueles que vão ser confiados a ele no momento ao qual se necessita de um espírito desse descer e ele ser a porta a qual ele precisa passar para chegar até o mundo físico. Então, nós que aqui estamos, deveríamos sim pensar muito sobre essas situações, porque essas situações, elas se tornam, num determinado momento, muito agradável, mas em outro elas se tornam muito grave. Mas por que a coisa sai de um determinado momento de controle para um momento de descontrole? É justamente por esta falta de vigiar, por essa falsa ideia que nós criamos de que a gente vai levando assim, de uma forma ou de outra, e que tudo vai dar certo. Não, mas o meu filho é uma pessoa legal, não incomoda esse, não incomoda aquele. Tá, mas esse filho veio para cá para quê? O que nós viemos fazer aqui? Porque nós também fomos filhos. Nós também temos que observar hoje os nossos pais, que são os avós desses nossos filhos. Temos que observar, sim. Ah, mas eu não tive a tecnologia, não tive entendimento na época para dar isso aos filhos. Não, mas nós tivemos o que nós tínhamos, e o que nós tínhamos foi o que nós pudemos dar, da melhor forma possível. Isso que é o que é válido. Não que nós precisamos de ter aparatos para criar essa ambiência, criar este amor, criar essa condição de felicidade para um ser que sai do nosso, que é um fruto nosso. Então, quando a gente abre esse leque e começa a ver como está a situação atual, com dificuldades,
A gente vê jovens hoje se suicidando aos montes. Não é brincadeira, meus irmãos. Na Palhoça, semana passada, foi 4 suicídios de jovem. Isso é muito dolorido. Um jovem que não despertou ainda para a sua existência terrena, cria uma situação que talvez passe milênios para se reorganizar novamente. Então nós temos, e é chamada a atenção, tanto pela Federação Espírita, quanto pelo braço da Federação aqui no Estado, a UBI, quando souberem de alguém, vem, conversa com o presidente da casa aqui, ou em outras casas que sejam, levem a pessoa para que ela tenha uma conversa, para que ela possa entender. Leve esse jovem, ele está desorientado, ele precisa não só da orientação, mas precisa também de uma puxada, precisa de receber uma palavra, muitas das vezes até mais dura, para que ele possa entender, porque na maioria das vezes o jovem está querendo isso, ele está querendo um freio que não foi dado a ele, e todo jovem precisa, para sair do lugar comum, para que ele possa se entender. Hoje nós podemos ver que é muito comum o jovem, a criança, praticamente manda. Eu quero isso, eu quero aquilo, e nós, com um sentimento desse tamanho de culpa, o que nós fazemos? Nós damos. E nós damos mais. E nos afastamos. Cada vez que nós damos esse espaço, nós nos afastamos. Porque o que nós temos que dar é justamente a nossa presença. É nós estar juntos. Se nós queremos também, lá no momento em que nós vamos necessitar, porque todos vão chegar a uma determinada idade a qual vão necessitar, se nós queremos que esses filhos nos amparem, nós precisamos, antes de qualquer coisa, fazer justamente isso. Criar essa situação amorosa para que eles não se esqueçam, porque quem cria com amor e com dedicação, nunca, de forma alguma, vai ser esquecido. Vamos pensar sobre isso, porque isso é assunto sério, e nós temos que realmente tomar uma posição. Não podemos mais, de forma alguma, ficar assistindo o que nós estamos vendo, tanto nos meios de comunicação, quanto na própria rua, quando a gente está andando. Muito obrigado, e que Deus abençoe cada coração que aqui se